Entrevista. Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social de Balneário Camboriú, Luiz Marasquim. É isso mesmo, secretário? Vai acontecer isso? Quer dizer, além de ter o problema deles não quererem obedecer locais pré-determinados para ficar, para permanecer, ainda vamos ter que bancar a bagunça? É isso? Boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde a toda a nossa comunidade de Balneário Camboriú, os telespectadores, ouvintes da Rádio Menina. É um prazer grande cumprimentá-lo e um prazer enorme em saber que a imprensa de Balneário Camboriú dá ênfase a esse tema que há anos é debatido aqui em nosso município sem que se configure primeiro o reconhecimento também do poder público com relação ao trato com a causa indígenas. Fazer esse reconhecimento público, a Prefeitura Municipal, através das secretarias, até por determinação do prefeito Periquito, de ter esse sentimento, Elias, de respeito à causa indígena brasileira. Das dificuldades todas que envolvem uma série de questões inerentes à estruturação, às condições em que vivem as comunidades indígenas. Nós temos, em especial as comunidades indígenas que nos visitam, 3 etnias: a etnia Caigangue, a Guarani e a Xoclen. Nós temos então aqui na região de Florianópolis um agrupamento que costuma vir com frequência para Balneário Camboriú em pequenos grupos, Elias. 6, 7, 8, 10, 15 pessoas divididas em 2, 3 grupos e que acabam fazendo pernoite ao largo de marquises, dentro da rodoviária, permanecem em Balneário Camboriú 5, 6 dias, terminam o seu produto à venda e retornam às comunidades. O caso grave que se acentua é com relação à comunidade indígena de Iraí, Rio Grande do Sul, sob a responsabilidade da FUNAI de Passo Fundo. A FUNAI de Passo Fundo chega no dia 20 de dezembro, um dia antes, um dia depois, aluga 3, 4 ônibus, sai de lá às 7 horas da noite, 8 horas da manhã, descarrega em Balneário Camboriú e o contato que o município vai ter com a FUNAI do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, é o dia em que cessa o carnaval, 10 dias depois, a FUNAI manda outro ônibus para buscá-los. Ou seja, descarregam aqui 120, 130, 140 homens e mulheres, parcela significativa, crianças e adolescentes, que ficam expostos, Elias, ao largo da Avenida Brasil, as mães indígenas, com 2, 3 crianças, com uma cumbuquinha, com uma cumbuca na frente, fazendo a mendicância de moeda junto à nossa população, junto ao turista. E com uma gravidade que já nos reportamos ao Ministério Público, Elias, de que as crianças indígenas, elas estão dispostas a todo instante mudarem de mãe, mudarem de ponto. Se esse ponto está fraco de arrecadação, bem outra mãe indígena pega as mesmas crianças praticamente nuas e muda para um ponto onde supostamente lá pode ter um pouco mais de moeda recolhida da nossa população. Esse é um questionamento que fizemos, que celebramos inclusive ao Ministério Público, denunciamos esse caso à FUNAI. Paralelamente a isso, ao largo da Avenida Brasil e outros pontos, fazem a comercialização. No primeiro momento, Elias, o comércio praticado é o produto que vem dentro do ônibus. 20 dias depois, cessa esse produto, porque nós aqui não temos matéria-prima e eles não trazem a matéria-prima para a confecção desse artesanato. O que é que fica exposto, então? A comunidade indígena tem lá, fica atuando ao largo das avenidas, vai no 1,99, compra
né, o tradicional, né, made in Paraguai, China, e acaba vendendo como artesanato indígena. Essa é uma questão. Até o ano passado, a comunidade indígena de Iraí, então esse grupo, 120, 130 pessoas, ficavam abrigadas junto ao terreno pertencente ao governo do estado, da Santur. A Santur acaba de cercar esse terreno. Ou seja, hoje a comunidade indígena não tem para onde ir. Vem para Balneário Camboriú e aí então nos ameaçam de invasão de colégio, de áreas públicas, para que lá montem o seu acampamento. A solicitação então da FUNAI é que a prefeitura localize um terreno de pelo menos de 7 a 10 mil metros quadrados, com o abrigamento, para celebrar o abrigamento, paralelamente a isso, construção de banheiros, instalação de água, instalação de luz, instalação de tanque, para que então a comunidade indígena ela possa montar o seu acampamento. Fizemos uma pesquisa de preços e esse montante poderá chegar a R$40 mil nesse período, que é do dia 20 de dezembro, até o final do carnaval, onde então o proprietário do imóvel, ele construiria 6, 7, 8 banheiros, 6, 7, 8 chuveiros e a instalação de 6, 7 tanques para que as mães indígenas pudessem fazer a lavação. O custo da água, quem pagaria seria a Imasa e aí da energia elétrica seria pago pela COSIP do município. Esse montante pode ultrapassar R$40 mil. Tentamos ainda na quarta-feira, hoje é sexta. Na quarta-feira celebramos um contato com a FUNAI, falando das dificuldades que o município tem, de que qual a responsabilidade nossa em fornecer alvará gratuito a todo, em fazer o acolhimento, de colocar inclusive às vezes carro à disposição para transportar os líderes, para transportar grupos, e ainda a prefeitura tem que bancar com esse montante, que é o dinheiro do imposto de cada cidadão de Balneário Camboriú, para fazer o abrigamento, somente o abrigamento da comunidade indígena. Então, nós estamos, né, numa discussão. Não seria melhor, Marasquim, secretário, a gente pegar assim, não, então aqui então, tem R$40 mil, estamos mandando para a FUNAI passar direto para os índios, mas que eles não venham para cá, não seria melhor? Olha, eu sou bastante incisivo nessas questões quando falo nesse assunto. Primeiro, o nosso reconhecimento da situação deles, sim, que há necessidade, não há que há necessidade, ok. Né? Nós não hoje queremos... A gente vê aqui, por exemplo, muito claro, em Santa Catarina existe uma discussão muito grande na reserva indígena Duque de Caxias, ali que abrange o município de José Boatê, Doutor Pedrinho, aquela região toda ali, até inclusive com desapropriação de área, mas quer dizer, a FUNAI, quando quer aumentar a reserva indígena, ela indeniza. E por que não faz isso conosco também? Faz a intervenção. Nós estamos questionando a FUNAI que essa responsabilidade da montagem estrutural para eles virem para cá não é responsabilidade do município que os acolhe e que quer externar sentimentos de respeito à cultura e às necessidades deles. Entendeu? Isso é responsabilidade do governo federal, sim, né? De proporcionar as mínimas condições para que a comunidade indígena aqui permaneça. O ano passado, e você, ao fazer a notícia de banheiro químico hoje, custa 90 e... O ano passado nós pagamos R$17 mil em banheiros químicos lá na Santur para fazer o abrigamento do índio. É dinheiro da população, é R$94 cada banheiro químico por dia, o custo, entendeu? Nossa, é muito complicado. É extremamente complicado. Mas tem como se questionar isso na justiça? Tem como se buscar um ressarcimento? Nós, Elias, então, conversamos com o cacique lá de Iraí, Rio Grande do Sul, conversamos com a FUNAI na quarta-feira, ficaram de na terça-feira, aí solicitaram
o cacique de lá virá para cá, pediram se nós forneceríamos a passagem para o cacique vir, para olhar o terreno e ver se esse terreno está de acordo. O FUNAI, não é responsabilidade nossa de pagar a passagem para o cacique, o pernoite, o hotel, o alimento, para que ele venha aqui observar um terreno que vocês exigem que a prefeitura pague. Ficaram de na terça ou quarta-feira dessa semana, da próxima semana, virem aqui observar um terreno. Paralelamente a isso, do dia 25 ao dia 28, nós vamos ter um encontro com os caciques das 3 etnias, Caigangue, Guarani e Xoclém, em Balneário Camboriú, onde nós estamos fazendo aí agendamentos de pontos aonde poderiam ficar grupos que nós queremos estabelecer pontos, 5, 6 pontos, onde eles poderiam vender o artesanato, com o compromisso da FUNAI celebrar, e junto às comunidades indígenas, de que ao largo da Avenida Brasil nós tivéssemos as calçadas liberadas sem essa intervenção que nos choca, né? Enquanto... É triste você sair, por exemplo, do Bradesco e dar de cara com uma mãe, com várias crianças, exatamente isso. Exatamente. Então, virá também o procurador federal sediado em Blumenau, que tem discutido conosco algumas ações, e nós vamos tentar, junto com o procurador, fazer a intermediação. Primeiro temos que resolver a questão do terreno. Resolvido para onde vai ficar o acampamento, nós vamos discutir de que forma a comunidade indígena irá expor o seu trabalho, o seu artesanato para venda, onde a exigência do prefeito Periquito é de que possamos convencer a comunidade indígena a ficar em locais pré-determinados, longe, evidentemente, do trânsito, de ficar ao largo das nossas avenidas. Se bobear, eles vão invadir a Tamandaré, viu? A nova praça. Olha, nós tivemos, Elias, nós tivemos o ano passado essa ameaça de aproximadamente 100 indígenas indo até a secretaria, a prefeitura, exigindo que eles pudessem ocupar durante toda a temporada o largo da Praça Tamandaré, que lá seria o ponto ideal para eles venderem um artesanato. Com montagem, inclusive, dos acampamentos na frente, na orla marítima. Nossa entendeu? Meu Deus do céu. Vamos ver o que vai dar essa reunião, a gente vai ficar em contato e vamos ficar sempre sabendo o que vai acontecer. Agora nós temos, eu diria também que tem sido em alguns locais um problema grave. Em particular, por exemplo, a gente conhece muito bem a região lá, o estado do Acre, com a vinda dos haitianos, alguns até naquela permissão, outros não, de forma anônima, chegando ao Peru, ou via Bolívia, e entrando via Acre no Brasil, né? Balneário Camboriú já tem um contingente, a região aqui tem um contingente bastante expressivo, né, de haitianos, né? Como é que está essa questão dos nossos haitianos aqui? Elias, nós vemos assim, da mesma forma que a comunidade indígena, reiteramos, né, o entendimento claro e inequívoco de respeito à comunidade haitiana, da situação, uma catástrofe ambiental, guerra civil, etc., e faz com que busquem, né, migrando para outros países em busca da condição de sobrevivência. O que questionamos, e fizemos isso pessoalmente no Ministério da Assistência Social em Brasília, quando nós aportamos numa discussão de que do questionamento. O governo federal vai lá, celebra um convênio de dar guarida aos haitianos. Os haitianos adentram ao Brasil somente com um CPF e uma carteira de trabalho, migram para os municípios e depois sem nenhum auxílio nas políticas públicas que se deve destinar aos haitianos.
Somos o único município brasileiro que tem feito ações públicas de apoiamento à comunidade haitiana. Realizamos 6 eventos de distribuição de alimentos para mais de 120, 130 homens e mulheres. Realizamos campanhas de alimentos junto às escolas municipais e particulares. Participamos da distribuição de roupas, de agasalhos, de colchões, etc. E nesse momento abriu, há 35 dias atrás, abrimos 2 salas de aula de língua portuguesa e literatura brasileira, porque se estão aqui, há necessidade de eles se comunicarem com a nossa população no seu dia a dia, no mercado de trabalho. Então, isso que nós institucionalizamos no CAIC do Bar Municípios, de segunda a sexta, das 7 da noite às 10 horas da noite, 3 horas de aula todo dia de língua portuguesa. Em 90 dias, 120 dias, nós vamos fazer com que o haitiano que aqui chegue, evidentemente, ele tenha uma condição de correspondência com a nossa população. Solicitamos em ofício a Coab do governo federal que nos auxiliasse nessa intervenção de disponibilização de cestas básicas num período aí de 2, 3 meses. 3 meses que oficiamos a Coab, devemos ter feito 10 ligações a Brasília. Olha, semana que vem vamos liberar, semana que vem vamos liberar. Quando tem um atendimento, é a Secretaria de Inclusão Social que precisa fazer essa intervenção junto à comunidade haitiana. Então, o nosso questionamento, Elias, é no sentido da irresponsabilidade do governo federal, sim, né? Em promover essa política de acolhimento sem estruturação dos municípios. Estima-se, recebi essa informação na segunda-feira e não posso afirmar com exatidão, mas isso é da Associação dos Haitianos. Nós temos 504 haitianos já residindo em Balneário Camboriú. 504. 504. É um número bastante expressivo e a tendência Muito é que aumente mais. Né? Aumente mais. Muito expressivo. Já teve um haitiano que conversou conosco, que ele até estava se prontificando a dar aula de francês e o crioulo. Que é ele disse, ó, a gente tem que, também o brasileiro tem que se antenar, né, no linguajar dele, dizendo que daqui a pouquinho vai ter muita haitiano. E nós também temos a contrapartida de repente, conseguir se comunicar com eles em algumas... E ele estimava em mais de 20 mil nos próximos 10 anos. Olha, eu tenho estimativa de discussões que realizamos junto à Polícia Federal, aqui de Itajaí, onde num processo permanente temos discutido. Nem a Polícia Federal sabe do número exato aqui da nossa região, Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Itajaí, Navegantes. Há um mercado de trabalho extremamente grande para esses trabalhadores. Aqui, fazer ênfase, são trabalhadores na sua essência, não há uma reclamação pública, nós temos um atendimento permanente com registro em delegacia, em absolutamente nada quanto à conduta dos haitianos no seu dia a dia. O que nos preocupa é essa estimativa da Polícia Federal, que até o ano de 2015, só que Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, Navegantes, essas 4 cidades, nós tenhamos de 4 a 5 mil haitianos residentes aqui. E aí há necessidade de uma intervenção. Claro, se não tiver uma política pública para... A intervenção é uma política pública que determine alguma ação. Aonde vai morar essas comunidades todas? Entendeu? Claro. Então, o governo federal, paralelamente a isso, ao acolhimento, deveria, o Balneário Camboriú, vamos desenvolver um projeto para acolhimento e moradia dessas famílias. Nós temos a questão aqui grave, que é o custo do terreno, não temos condições, por uma questão econômica, o custo do terreno ser muito elevado. Itajaí
tem terreno de sobra em áreas um pouco mais afastadas, que o custo de um terreno aí, 200 metros quadrados, poderia estar entre 2, 3 mil reais. Ou seja, poderíamos então pensar numa política pública de desenvolvimento de projetos habitacionais. Mas isso é responsabilidade do governo federal e não empurrar a questão para os municípios e os municípios precisar dar resposta quando muitas vezes nós não conseguimos dar respostas aos pleitos da nossa gente, do nosso povo, da nossa população que aqui está. A nossa própria demanda, né? A nossa própria demanda do dia a dia. Então, o prefeito Periquito tem demonstrado uma preocupação crescente nesse sentido e a gente precisa, evidentemente, até abrir um seminário de discussão envolvendo o município de Balneário Camboriú, chamando Polícia Federal, Ministério Público, para que se apontem encaminhamentos de uma ação coletiva no sentido de que os nossos municípios aqui possam contemplar políticas públicas com intervenção, com apoio e comprometimento do governo federal, Elias. É muito diferente o momento que nós vivemos na questão dos haitianos daquele momento que vivemos, o Balneário Camboriú e a região, com a vinda dos nossos irmãos argentinos, né, principalmente uruguaios, que vieram, mas eles vinham com estrutura, tinham condição financeira. Numa condição diferente. Fizeram investimentos aqui. Numa condição e optaram diferente. por morar aqui. Ok. E hoje não, essa história do haitiano já é diferente. Embora seja trabalhador, é bom que se repita isso. Ok. Né? Muito trabalhador. De burro também não tem nada, tem muitos inteligentíssimos ali, professores inclusive. Mas só que numa situação diferenciada, né? Elias, eles estão chegando aqui com todo o respeito e que a população que nos assiste, que nos ouve, não interpretem como forma discriminatória, isso que eu vou dizer, mas estão chegando com a carteira de identidade, o CPF e uma carteira de trabalho que é expedida pelo governo federal e uma muda de roupa só. Pois é. Sem um centavo no bolso. É esse questionamento que faço do governo federal. Olha, vocês vão lá para Balneário Camboriú, então nós vamos criar uma condição para que o primeiro mês vocês possam ficar abrigados num hotel. Nós temos casos aqui em Balneário Camboriú de que em apartamento de um quarto, já tenhamos 12, 13 haitianos residindo, porque o aluguel é extremamente caro, entendeu? Então, eles lá têm um salário, aquele espaço do aluguel, dorme um do lado de outro, e nós ainda fazendo campanha de arrecadar os colchões para mandar para lá. É esse desrespeito que o governo federal não está tendo nesse momento para com a estrutura do município que pode desenvolver uma ação pública de acolhimento a essa comunidade. Secretário Luiz Marasquim, obrigado pela visita aqui hoje, trazendo à tona e discutindo com a nossa comunidade esses problemas, né? Que a gente diria são problemas e tem que ter uma solução. E a busca da solução é o que está acontecendo, né? Elias, obrigado a você, obrigado aos telespectadores. Dizer que esse compromisso o prefeito Periquito tem discutido comigo, com a nossa equipe, num processo constante, tem a preocupação e a gente, à medida do possível, vai construindo aí encaminhamentos no sentido de dar respostas às demandas que nos são imprimidas. Um abraço e uma boa tarde a todos. Deixa eu só até falar aqui, Marasquinha, a dona Geni está dizendo aqui que está indignada com essa determinação da FUNAI, com essa situação que a FUNAI está colocando aqui. O Samir também ligou para a gente, obrigado, Samir. Diz que o Samir é lagiano, né? Mora há 50 anos aqui em Balneário Camboriú, mas é de Lages. Ele disse, olha, ele tem a solução para o caso dos índios, encaminhá-los para Lages. Lá é a terra do governador, que não intervém para ajudar o município também. Esses índios não podem ficar no litoral, devem ir lá para Lages, diz aqui o Samir, valeu, Samir. O Jair de Camboriú também acha isso um absurdo, diz que a FUNAI tá nesse jeito, está mandando em Balneário Camboriú. O João Carlos também diz que não admite que esse tipo de coisa aconteça em Balneário Camboriú. Infelizmente, né, Marasquim? Está acontecendo. Fazer um cumprimento aí especial ao Samir, à dona Geni, ao Jair e ao João Carlos, né, que compartilham dessa preocupação, é uma preocupação pública, entendeu? Perfeito. Obrigado, Marasquim, mais uma vez.